E aí, gente, tudo bom? Gente, sejam muito bem-vindos para essa ação especial aqui no Sesc Avenida Paulista. Nós somos a Microbol, estamos aqui fazendo essa fusão hoje com Microbol e microfone aberto aqui no Sesc Avenida Paulista. Agora a gente vai dar início ao nosso bate-papo. Legado. Então, você já saiu muito bem, teremos aqui a participação de Star Founder Mother Aurora Agro, eu estava com a colinha aqui mais do escrito, né? Muito mais fácil. A gente vai ter Trailblazer, o pai Félix Miranda e os homens de ação de Trailblazer, Oversteer, Fênix Negra de Mantacaru. Eu sou o Biel Lima, estou aqui na produção. Quero agradecer Maré, Ana, Helena, todo mundo que proporcionou para a gente esse momento muito importante. E agora, sem mais delongas, quero chamar para já começar esse bate-papo sobre legado, ballroom, ela, Trailblazer Overseer Fênix de Mandacaru. Faça um barulho para ela, gente. Ao close. Mais aplausos. Mais alto. Overseer, Trailblazer no shade. Força dia todos, vocês mais uma vez. Sou Fênix de Mandacaru, na minha todo e começar. Falar um pouquinho sobre mim, do time iniciar da melhor forma possível. Eu sou Steve, aos mais velhos, aos mais jovens. Falar de legado, é importante falar também sobre essas realidades neste livro. Eu nasci no interior de Alagoas, uma cidade chamada São José dos Campos, terra dos povos originários São Luís, no município dos Caetés. Nasci no estado do Quilombo dos Palmares. Então eu venho desse lugar de resistência. Estou aqui desbravando há alguns anos esse lugar de não me conhecer da minha comunidade, que é a comunidade Ballroom, mas venho de outras comunidades anteriores, como o movimento hip hop, do capoeira, do frevo, enfim, todas essas linguagens e movimentações afrodiaspóricas. Eu tenho 36 anos, sou uma pessoa transnominária, inclusive a primeira pessoa transnominária retificada no estado de Alagoas, como uma pessoa sem gênero definido. Sou uma pessoa que vive com HIV desde 2015 e desde 2017 faço essa movimentação dentro da minha comunidade para falar sobre as pessoas que vivem com HIV, que estão aí resistindo, vivendo, convivendo e se relacionando e produzindo a partir da arte. Sou formada em dança e em produção de moda. E dentro da comunidade, como o Biel comentou, eu sou uma pessoa trailblazer, uma figura pioneira pelo estado de Alagoas. Fiz parte da articulação da Noni Ballroom, que é essa movimentação norte-nordeste do nosso país. E estou aqui para falar um pouco sobre legado com duas figuras que são referências também para mim. Uma figura que vem antes de mim, a outra figura que vem logo assim, bem depois de mim, mas assim, bem questão de alguns tempos. Então assim, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer compartilhar com vocês essa trajetória. Espero que o dia seja muito proveitoso. Se vocês chegaram aqui com alguma questão ainda, assim, não sei, espero que até o final desse dia as coisas melhorem. Ok? Então, axé para todos. Eu vou tentar, porque eu acabei de fazer um procedimento cirúrgico, então assim, bem tranquila. Para a gente iniciar essa movimentação, esse bate-papo sobre o legado dentro da comunidade Ballroom, e aí depois quem não conhece a comunidade Ballroom, quem ainda está tentando entender o que é a Ballroom, no decorrer dessa conversa, eu sentido que com essas duas pessoas vocês vão compreender da melhor forma possível o que é a comunidade Ballroom. Especificamente aqui no São Paulo, mas também trazendo outros olhares, né, do Distrito Federal, Alagoas e etc. Então, a primeira pessoa que eu gostaria de convidar a estar aqui conosco é ele, considerado já o avô da comunidade Ballroom, né? E para muitas pessoas, para diversas pessoas do nosso país, e também da América Latina, já um Maicon. Nós já o consideramos, né, mesmo sem ser um reconhecimento oficial, mas a gente
já o reconhece por tudo que ele é para diversas pessoas. Ele quer Trailblazer, uma pessoa pioneira, Félix Pimenta, então vem pra cá, Félix Pimenta. É performer, é produtor cultural, fundador do coletivo AME, pai também da casa de Pimentas na cena Kik e pai da Iconic House of Desire aqui no capítulo do Brasil. Então, mais barulho, por favor, gente. Muito. E para fechar essa tríade aqui perfeita, ela, Aurora Ablo, que é uma estrela dentro da nossa comunidade Ballroom, mãe da casa, Ablo, Virgin Ablo, vem pra cá, irmã. E também é membro da Iconic House of Desire no Brasil, comigo. Ela que é performer, produtora cultural, musicista e tá aí. Então assim, gente, olha... Isso, gratidão mesmo, assim, por esse momento. Eu sempre fico muito honrada, né, em estar nesse momento, em poder compartilhar com vocês, em poder trocar uma ideia com vocês. E, enfim, então, sei que vai ser realmente uma tarde de muito aprendizado, né? E no finalzinho a gente vai trocar uma ideia, então já prepare as perguntas a partir de tudo que for surgindo, de, enfim, dúvidas e questões. Para a gente iniciar, sem, assim, muita coisinha, para falar sobre o legado, o que é legado na visão de vocês? O que seria legado quando a gente pensa na trajetória de vocês dentro da comunidade Ballroom? O que seria legado? Então, inclua a história de vocês e dê um exemplo, o que vocês pensam, o que seria legado dentro da comunidade Ballroom. Quem quer começar? Pode ser com o pioneiro? Vai com o pioneiro. Bom, boa tarde a todo mundo que está aqui presente hoje. O que eu acredito como legado faz parte de uma construção de história, né? O legado, ele é a continuação dessa história e a forma como ela é valorizada, ou ela é repassada, repensada também. Então, pensando pela perspectiva da comunidade Ballroom, o legado, ele é você reconhecer uma estrutura, reconhecer um passado, tem um olhar diferente, na verdade, do que a gente tem normalmente na sociedade, mais próximo do que a gente pensa com relação à cosmologia africana. Então, a construção, a relação do futuro, presente e passado, ela é construída de uma forma não convencional, como a gente reconhece, e a gente sabe ao mesmo tempo em que está tudo linkado e que para o futuro ele acontecer, a gente precisa ter um olhar para o passado e ter essa valorização. A valorização do tempo também, principalmente com relação às pessoas que fazem parte da comunidade, ela é muito importante desde o início ou para que hoje, né, a comunidade exista e faça sentido. Então, essa, para mim, é a representação de legado, né? Essa valorização e essa análise sobre o tempo e como que a gente se relaciona com esse tempo, né? De que se o passo que eu dou, ele pode não fazer sentido exatamente para aquele momento, mas ele vai fazer sentido daqui a um tempo, né? Daqui para frente. E daqui para frente, daqui a meses, anos, a gente vai precisar voltar para dar uma olhada do que a gente fez antes e conseguir ter a certeza de que aquele caminho foi certo ou que a gente precisa reavaliar e reinventar. Então, para mim, principalmente nessa perspectiva da comunidade Ballroom, legado tem a ver com essas questões. Eu acho que, para mim, legado tem muito a ver com você construir algo sólido e, a partir dessa construção que você faz, impactar as suas movimentações, impactar a vida de outras pessoas. Então, desde quando você começa a construir isso, e aí você constrói, impactar na vida de gerações futuras, sabe? E aí ficar no imaginário, no pensar das pessoas. Tipo, muito sobre mim, eu acho que quando eu penso no meu legado, é sobre musicalidade ballroom, sobre chante. E aí em 2018, quando eu adentrei a cena, eu procurei coisas, movimentações que eu poderia fazer dentro da cena. Então eu comecei a estudar sobre chante, sobre musicalidade ballroom, e a partir dos meus estudos eu fui começando a construir algo, e hoje
sou considerado uma referência dentro da cena, então acho que legado é quando você constrói algo sólido e que consegue impactar na vida de outras pessoas. E, enfim, acho que é isso. Tudo. Então a gente consegue mais ou menos compreender que legado tem a ver com tempo, tem uma questão temporal, mas também tem a ver principalmente com a questão de contribuição, né? Então você só vai construir realmente algo sólido, você vai só ter realmente esse reconhecimento a partir desse tempo e a partir dessas contribuições. Pensando em tempo e em contribuição, você pode falar um pouco, Félix, assim, resumir sobre a questão dos status, como que o legado está muito relacionado com os status dentro da nossa comunidade? Pegando, né, do gancho que eu falei sobre a questão do reconhecimento ou de como que você organiza, né, uma estrutura, e a referência também da organização afrodiaspórica, a comunidade Ballroom, ela não foge disso, né? Ela tem essa mesma representação em que outras culturas negras, a gente tem essa valorização do legado e da importância de pessoas que vieram antes, por exemplo. Então, se você chega, por exemplo, numa escola de samba, você vai ter lá a representação dos baluartes. Então, quando você chega na escola de samba, você precisa entender quem são as pessoas que vieram antes, quem são as pessoas que eram da velha guarda, quem são as pessoas, as grandes estrelas, né, pessoas que contribuíram, os primeiros compositores, como eu falei, né, os baluartes, a velha guarda, as pessoas que são importantes. E aí você vai entender que tem todo um processo, por exemplo, de não só o lugar onde elas vão, mas como elas também vão se movimentar, ou como que você vai precisar caminhar ali dentro. Você vai ter que fazer todo um processo. Assim como você vai também para a capoeira, assim como acontece também no candomblé, por exemplo, ou em outras religiões de matriz africanas, em que você precisa passar por um processo para que você ocupe, por exemplo, um cargo, né? E, ao mesmo tempo, quanto mais tempo você tem de contribuição nessa cena, né, nessa movimentação, mais você ganha importância e mais você é valorizado. Pelo menos essa é a premissa, né? Ou a lógica que deveria ter também em qualquer movimentação, né? E aí a comunidade Ballroom, ela tem essa movimentação, ela construiu essa ideia de valorizar esse legado e contar uma história para que ela não fosse apagada, ou apagada de uma forma muito fácil, né? Então a gente entende os reconhecimentos primeiro, né, das pessoas que são as pessoas que começaram esse legado, que construíram. Então, quais foram as primeiras pessoas e quais foram as primeiras pessoas que construíram algo e fizeram movimentações importantes naquela época para que o que hoje a gente tem aqui seja reconhecido, por exemplo, ou seja considerado importante. Então, a comunidade Ballroom estabeleceu que nós precisamos reconhecer as pessoas que são pioneiras ou as pessoas que são trailblazers, que são as pessoas que são... É um nome novo pra gente, mas é um nome próximo e um sinônimo para as pessoas que não estavam, por exemplo, lá no início da construção da cena, que começou em Nova York, mas que depois se expandiu. Então, as pessoas que vieram depois daquela primeira era são reconhecidas, por exemplo, como trailblazers, porque são pessoas que iniciaram, fizeram essa movimentação, exploraram inicialmente onde não existia nada, né? Como a gente tem essa referência, né, de ou chegar quando tudo era mato, ou de plantar quando nada ainda, quando ainda não existia nem uma árvore, por exemplo. Então essa pessoa, ela chega ali, ela semeia, ela cuida. Então é esse reconhecimento que a cena inicia, né? E aí depois você tem as pessoas que, conforme elas vão passando esse tempo dentro da comunidade, conforme elas vão contribuindo, elas vão tendo esses reconhecimentos, né? Então, pessoas que estão para, por exemplo, 15, 20 anos, são pessoas que são reconhecidas icons, né? Os grandes ícones da comunidade Ballroom. Então, você vai precisar ter esse tempo, por exemplo, mas não só esse tempo. Você precisa ser uma pessoa reconhecida como blueprint, você precisa ter marcas, contribuições importantes, uma relevância entre diversas casas, na cena toda, em diversos lugares, para você ser realmente reconhecida como uma pessoa, como um ícone. Você precisa ter assinaturas. Ou você pode ser uma lenda também, né? Antes disso, uma pessoa que, por exemplo, tem, de repente, de 7 anos a 10 anos, uma pessoa que tem uma contribuição, que competiu bastante, que ganha sempre, ou ganhou diversas vezes seguidas,
em diversos lugares, representa muito bem a casa dela, ou não também, com a sua casa. E ela já tem esse reconhecimento de lenda, então ela é uma pessoa que é uma lenda. Ou antes disso, ela pode ser um statement, que é uma afirmação, que é um pouquinho antes ali da lenda, que é uma pessoa que está quase sendo reconhecida como uma lenda, né? Ou você pode ser uma estrela, que é uma pessoa que está mais próxima do primeiro reconhecimento, né? Eu fiz ao contrário. Então, as estrelas são as pessoas que chegam e iniciam dentro da comunidade ballroom, depois de um tempo, dos primeiros anos, ela já é reconhecida como uma pessoa que brilha e se destaca em diversos lugares. Pode ser que ela não ganhe sempre, ou ela não ganhe bastante, ou até não ganhe a premiação, né, o Grand Prize, mas ela sempre está se destacando. Então, ela é inicialmente ali uma estrela dentro da cena. Aí depois de ser uma estrela, ela pode ser um statement, aí ela pode ser legendary, ela pode ser icon. E aí também nós temos os reconhecimentos enquanto pessoas que são pioneiras ou trailblazers dentro da cena. Essa é mais ou menos a organização da cena que existe para manter esse legado e fazer um reconhecimento das pessoas que vieram antes. Então, quando chega uma pessoa que, por exemplo, tá ali pela primeira vez assistindo uma ball e ela não sabe quem é quem, aí ela vai chegar e vai ter um momento, por exemplo, que a gente chama de LSS, que é o momento de você reverenciar e mostrar quem são as pessoas que são stars, statements, legends, icons, trailblazers e pioneers, que são as pessoas que estão há mais tempo ou que têm esse reconhecimento da cena, e que aí todo mundo que está ali vai entender ou pode entender através disso, desse momento, quem são as pessoas que são importantes para aquela movimentação cultural, que aí no caso é a comunidade ballroom. Aurora, você brilha, você é uma star dentro da nossa comunidade brasileira, América Latina, internacional. Porém, todo mundo que lhe conhece sabe que você é reconhecida também como Legendary Gogó. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e que você mostrasse por que você é Legendary Gogó. Uma coisinha assim, mas primeiro comenta sobre essa trajetória. Então, é isso. Como eu disse, em 2018 eu adentrei a cena e aí fui procurando onde me encaixar. E aí me aproximei muito da musicalidade, já tinha uma proximidade por, enfim, ter crescido dentro da igreja e gostar muito da música cristã e tudo, tem essa proximidade com a música. Então, quando eu entrei na cena, me aproximei dessa questão, desse local, da música. E aí comecei a iniciar meus estudos em chant, commentator. E aí é isso. Em 2018 a gente veio treinando, veio viajando, veio se esforçando e tudo. E aí alcançamos esse lugar, assim, de estar e tudo, mas esse reconhecimento de Legendary Gogó por, enfim. E aí commentator é essa categoria onde envolve rimas, onomatopeias, flow, musicalidade. E aí é isso, é o que eu estudo, batalhei muito, tenho alguns prêmios. E aí acabou que as pessoas começaram a me chamar de Legendary Gogó. E a gente faz. E aí você quer que eu mostre um pouquinho? Sim. Será que a gente consegue uma musiquinha ou só... Tem um DJ aí? Eu acho que DJ Pop the Beat. Não, mas Uma de repente coisinha. também pode ser uma palma. Não, pode ser uma palma também, tranquilo. Vai. Vamos lá. Meu nome é... Ó, vai soltar? Ó, vai soltar. Meu nome é Aurora e eu tô preparada. Hoje eu vou deixar as bichas tudo atravessada. Deixa a maná, xaramaná. Deixa a maná, mini, maná, mini, maná. Xaramaná, xaramaná. Deixa a maná, mini, maná, mini, maná. Maná, 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 maná. What? De maná. Ó. Ai, agora eu vou ter que rasgar mais, né? Vamos lá. Eu sou muito feminina.
feminina, moda é muito feminina, tem um canto feminina, tudo é quá, quá. Eu sou muito feminina, moda é muito feminina, tem um canto feminina, tudo é quá, quá. Eu sou muito feminina, eu sou muito feminina, eu sou muito feminina, moda é muito feminina, tem um canto feminina, tudo é quá. Vou falar só, não se espante. Travesti, performance e travesti luxante. Vou falar só, não se espante. Travesti, performance e travesti luxante. Aí, que depois dá uma dançadinha. The Legendary Gogó, tá explicado, né? Entendeu, né? The Legendary Gogó. O status vai chegar ainda, tá? Não é oficializado, mas assim, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. É muito importante a gente entender que, assim, legado tem a ver, de fato, com contribuição e com tempo. É necessário que você esteja, que você pertença e que você contribua, né, que você faça a comunidade prosperar, seja nas categorias, seja na produção, seja em outras áreas dentro da comunidade, mas a comunidade precisa avançar e ela avança com a contribuição de todas as pessoas que se sentem pertencentes, né, a essa comunidade, a comunidade ballroom aqui no Brasil, no Sudeste, Centro-Oeste, e por aí vai. O Félix comentou sobre essa perspectiva que a maioria das pessoas negras que vão ter na comunidade ballroom, né, que essa visão, essa cosmovisão africana de pensar passado, presente e futuro coexistindo, né, sem necessariamente segregar. Porém, assim, a gente vive ainda uma realidade extremamente ocidental que faz com que a gente ainda esteja nesse lugar, né, de segregar passado, presente e futuro. Pensando no passado e pensando no futuro, né, e a gente vivenciando esse presente, quem está no presente, quem está no dia a dia da comunidade ballroom sabe que existem vários conflitos geracionais já. Mesmo que a comunidade tenha lá por volta de seus 10 anos, a gente já enfrenta assim, inúmeras questões que nos atravessam, que são comuns, né? Uma comunidade dissidente formada por muitas pessoas negras, originárias, muitas pessoas LGBTs, boa parte das pessoas nas cenas, né, estão transicionando, são pessoas trans, então pessoas da periferia, então chega um lugar que existem muitas disputas, né? Então, pensando nesses conflitos geracionais, porque é uma realidade da nossa comunidade, a gente não pode fugir dela, Félix, quando é que esse passado se encontra com o presente dentro dessa trajetória? E aí, Aurora, depois diz quando que esse futuro, você representando nessa nova geração, se encontra agora com esse presente, sim. O que é que tem em comum? Ela vai se encontrar na prática, né? Dentro da comunidade, dentro dos espaços, né? Obviamente, a gente vai falar, por exemplo, da ball em si, mas não só hoje em dia, né? As balls, nunca foi também só as balls, os momentos onde a comunidade se encontra, e é na prática onde tudo acontece, né? Não existe na comunidade ballroom essa divisão, essa forma de análise separada. E é isso que encantou também muitas pessoas que estudam a comunidade ballroom, porque a gente fala, por exemplo, de gênero de uma forma muito fluida e muito natural, em que você não precisa parar para estudar um gênero específico. Tudo acontece na performatividade. A comunidade ballroom é sobre a performance. Então, aquilo que eu falei sobre, por exemplo, você valorizar pessoas que são mais velhas ou que vieram antes, é de que você reconhece e de que ela não está à parte da comunidade ballroom. Então, se ela não está à parte, ela continua ali. E ela continua ainda brilhando e performando. É a possibilidade também dela performar. Então ela continua performando ao mesmo tempo em que pessoas que acabaram de chegar estão performando também. E aí na prática, por exemplo, pode acontecer uma batalha entre uma pessoa que é extremamente veterana, experiente na comunidade ballroom, junto de uma pessoa que é extremamente nova. Essa é uma forma muito prática e natural dentro da comunidade ballroom de você ter esse reconhecimento ou esse envolvimento de pessoas que estão vivenciando ali aquele momento inicial, ou quando você tem esse contato de pessoas que são pais, mães da cena, são pessoas que são reconhecidas como que apadrinham as pessoas, serem a referência dessas pessoas mais novas.
pessoas novas que estão no mundo em que a gente vive, que tem vários contrapontos, né, e várias dificuldades dessa relação, que sempre vai existir essa disputa geracional, né, assim, essas problemáticas, né, essa distância, mas a própria Ballroom é um exemplo de que, na prática, isso pode ser diminuído, né, de que ali na prática, uma pessoa extremamente nova, ou nova com relação à idade, ou nova com relação à comunidade Ballroom, pode se interessar por algo que não é daquela época dela. Ou para ela poder caminhar, ela vai ter que voltar, ela vai ter que assistir algo que seja dos anos 70, dos anos 80, uma referência, e buscar e colocar isso na prática, construir um look, performar como as pessoas antigamente performavam, ter que falar coisas que as pessoas falavam antes, por exemplo, no avatar de commentator, ou para apresentar também as pessoas. E essa é uma forma, na prática, de você relacionar as questões dos tempos, porque esse tempo está acontecendo ali com as pessoas que estão performando, né? Na prática. Então, é basicamente uma das possibilidades que a gente tem de enxergar e de ver esse momento do futuro ou do passado com o presente, ou o passado com o futuro também, que é essa movimentação na prática dentro da comunidade Ballroom. Vou fazer um comentário que eu acredito ser muito importante, assim, com essa relação sobre esse passado, o quanto que é importante nessa trajetória e esse legado. Eu conheci a comunidade Ballroom em 2015, quando eu ainda estudava dança na Universidade Federal de Alagoas. Foi quando eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto assim, muito embrionário lá sobre o Walking Vogue, né, duas danças que na época que eu estava nas danças urbanas, né, dentro do movimento hip hop, propus, né? E aí, estudando um pouco essa comunidade Ballroom, esses relatos, esses textos, traduzindo, eu li sobre o Willie Ninja, né, que foi mother, né, da Iconic House of Ninja, uma pessoa extremamente importante, que difundiu bastante, né, a dança Vogue, né, que trouxe também esse ar de profissionalização e esse lugar, né, de possível, né, não só de ficar performando dentro da comunidade, mas também de atravessar as quatro paredes da comunidade Ballroom, né. Mas algo muito específico, né? Ele já faleceu e algo muito naquele momento assim foi muito forte e foi muito arrebatador para minha trajetória, né? Porque enquanto eu estava estudando sobre a comunidade Ballroom e sobre as houses, sobre o Vogue, eu descobri o HIV, né? E o Willie Ninja, ele faleceu em decorrência da AIDS, né? Então, aquela trajetória, lendo sobre ele, foi algo que eu olhei para a comunidade Ballroom e pensei, com toda a trajetória do Willie Ninja, com tudo que ele fez, com tudo que ele se tornou, será que essa comunidade ela não é para mim? Porque eu já estava questionando sobre outras coletividades e outras comunidades no qual eu fazia parte naquele momento, né? E aí foi o primeiro, sabe, start, assim, dizer, eu acho que essa comunidade é um lugar que eu preciso coabitar, que eu preciso existir. Talvez aqui eu consiga brilhar. Porque se o Willie Ninja brilhou e fez e se tornou, por que eu não posso estar nesse lugar, né, daqui a algum tempo, né? Então, minha primeira relação foi estar na comunidade Ballroom foi primeiramente com saúde. Apesar de que eu já estava dançando o Vogue, já estava me movimentando. Mas essa relação de saúde foi foi um start, sabe, assim, para eu entender que, tipo assim, aquele lugar. Então, é isso, assim, é olhar para o passado e perceber que, nossa, existe uma trajetória, existe toda uma caminhada e que essas pessoas que já partiram continuam nos inspirando, continuam nos fazendo acreditar nos nossos sonhos, nas nossas potencialidades e que é possível você brilhar, você produzir, você se tornar uma referência vivendo com HIV, né, dentro ou fora da comunidade Ballroom, hoje cada vez mais fora da nossa comunidade, né? Mas esse foi o primeiro momento, eu preciso compartilhar, porque esse foi a minha primeira relação de fato, assim, dizer eu quero fazer parte dessa comunidade, sem saber de fato como que seria. Já sabia que já existia algumas movimentações no Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Mas eu estava ainda no interior de Alagoas, né? Então tinha realmente algumas dificuldades de acesso, mas aquele foi para mim assim o primeiro ponto, assim, sabe, de entender, eu quero fazer parte dessa comunidade e eu só não sei ainda como eu vou chegar lá, mas eu cheguei, né? Tô aqui. Talvez daqui a 10 anos, 20 anos, outras pessoas vivendo com HIV vão dizer, nossa, mas a Fênix estava lá naquele momento. Então eu acredito muito nisso, né? Eu trabalho, contribuo, né, e presto serviço à minha comunidade
para que amanhã também as pessoas lembrem de mim. Eu sinto essa necessidade assim desse passado amanhã ele ser revisto, né, por outras pessoas que chegarem depois. Irmã, Eu acho que, como o Papi pegou e falou, eu acho que culturas afrodiaspóricas, elas sempre estão buscando referenciar, né, antepassados e tudo, quem veio antes da gente. E a Ballroom, fazendo parte disso, não é diferente. Então, a gente que está hoje no presente, pessoas que vão vir no futuro, tem o dever de pegar e estudar, sabe, quem veio antes. A Ballroom sempre está referenciando essas pessoas que vieram antes. Tanto quem veio antes, igual Trailblazers e tudo, continua estudando pessoas que vieram antes deles. Então, acho que é o nosso dever, assim, pegar e sempre estudar. E os conflitos geracionais, eu acho, de pessoas mais novas dentro da comunidade, eu acho que parte também de pessoas que estão descobrindo algo novo, sabe? Que ainda não tem uma maturidade e que faltam... Falta um estudo. Então eu acho que é isso, acho que parte dessa imaturidade ainda de quem é novo dentro da cena, de estudar as pessoas mais antigas, de respeitar, mesmo que a pessoa não esteja mais performando, mas essa pessoa fez algo que marcou para você estar aqui. Então, eu acho que parte desse respeito. E aí acaba que algumas pessoas que estão adentrando a comunidade nesse momento, por esse mediatismo de querer brilhar, de querer, talvez, enfim, ser maior do que pessoas que vieram antes, talvez role esse desrespeito e afins. Mas acho que é isso, sempre pegar e lembrar de quem veio antes da gente, referenciar essas pessoas, respeitar. Acho que é sobre isso. você, irmã, que está aqui representando esse futuro que há de vir, né? O que você pensa daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos? Como que você imagina que vai estar essa comunidade? Profetiza. Ai, vamos lá, vamos profetizar. Eu espero que sendo muito próspera, né? Sendo muito próspera. Que a gente está nesse momento que tá ok, mas que já teve uma fase bem difícil, assim, para pagarmos nós mesmos. Então, a gente tinha que pegar e tirar leite de pedra para fazer o dinheiro rodar entre a gente. Então, eu acho que daqui a 10 anos eu espero que a comunidade seja muito próspera, que muitas pessoas brilhando, que a gente tenha outros acessos, sabe? É isso que eu profetizo para nossa comunidade, assim, daqui a 10 anos, prosperidade pra gente. Xé, gente. Xé, amém. É isso. Félix, quando a gente fala sobre legado ballroom na comunidade brasileira, enfim, existem, para quem está conhecendo, assim, aos poucos a comunidade, existem, enfim, inúmeras comunidades, assim, ou inúmeras cenas, né, espalhadas pelo país de norte a sul. Tem houses e balls acontecendo quase todo final de semana. Vários atraques acontecendo, assim, várias histórias acontecendo também, a trajetória aí. Quando a gente pensa no legado da comunidade de São Paulo, eu queria que você destacasse pontos que são marcantes, que você considera nessa trajetória até aqui, até o dia de hoje. O que é que você considera, assim, qual é o legado dessa comunidade que você construiu e que é uma referência para o Brasil, né? Tipo, várias pessoas desembarcam quase mensalmente aqui para poder vivenciar o que São Paulo tem para oferecer, especificamente da comunidade Ballroom de São Paulo. Então, destaca para nós. Eu acho que destacar, principalmente para algumas pessoas, né, que não sabem, a comunidade Ballroom, oficialmente como comunidade Ballroom, a gente considera desde 2015, né? Como organização, como reconhecida como comunidade Ballroom. Mas antes disso, tem uma movimentação onde a gente chega até 2015 e se reconhece oficialmente, né? Então, em diversos lugares você tem movimentações que aconteceram, que foram importantes para que a gente reconhecesse a cena em si, né? Então, aqui, por exemplo, antes de 2015, as movimentações que nós fizemos, né, que eu fiz muito com relação a ter algumas oficinas, né, alguns workshops,
ou a movimentação na boate, movimentação com relação ao evento que eu chamava, né, de afronte, que era para movimentar e ter essa referência com relação ao voguing, né, inicialmente, e aí a partir disso, né, as pessoas entenderem o que era a comunidade ballroom. Mas acho que o primeiro um ponto, assim, um evento muito importante daqui de São Paulo foi não só a Ball Attack, mas a residência Explode. Foi um momento onde nós tivemos um contato, não só com contato com pessoas que são icons da cena de Nova York que vieram aqui, mas por conta de toda a vivência que nós tivemos durante o mês e a forma como a gente finalizou também, né, tendo uma ball internacional, né, com presenças internacionais, mesmo sendo uma mini ball, que fez sentido toda essa experiência e ajudou com que a continuação da nossa ocupação em outros espaços, né, realizações em outras entidades, por exemplo, como aqui o próprio Sesc, aconteceram muito por conta disso, né? Então foi um pouco esse start. Eu já tinha tentado também, já organizado mini balls, mas essa foi, acho que, um ponto importante de movimentação para que diversas outras coisas dentro da comunidade ballroom acontecesse, né? Então isso é um ponto muito importante dentro da história aqui na comunidade ballroom, né, de São Paulo, de 2016. E aí, obviamente, como continuidade, todas as movimentações que nós fizemos de compartilhamento, de ocupar. Eu acho que esse é um legado assim, muito importante da comunidade ballroom aqui de São Paulo, que é essa manutenção e essa ideia de melhoria também, né? Óbvio que eu vou falar muito da perspectiva do coletivo AME com relação a ser um coletivo em que a gente conseguiu organizar isso e tentar propor cada vez mais uma organização melhor com relação à produção das balls e a produção ballroom como um todo. E aí os lugares que a gente conseguiu chegar também, sempre pensando de uma maneira sempre democrática, pensar também um ponto importante aqui na comunidade ballroom de São Paulo, que é essa manutenção do público, né? Dessa construção do público e a conquista também desse público. Que muitas vezes as pessoas não olham muito bem, mas isso é um ponto muito bom e importante aqui no estado de São Paulo, no geral. A movimentação iniciada também, né, principalmente com a Avalanche, com a Aquila, no interior também é um ponto importante. A própria movimentação também mais recente, que era a movimentação no Vale, por exemplo, das aulas semanais com a Akira, que era foi um movimento importante também de exercício prático semanal para que a comunidade continuasse e se tornou referência para muitas outras pessoas, porque é um fato, né, que a própria existência do exercício de voguing, né, nos espaços de forma contínua, ela é muito difícil, né? Tanto que se a gente vai pensar hoje em dia, né, pessoas que estão dando aula, a gente dá as oficinas, né, tem um ciclo, mas não algo realmente estabelecido, porque é um exercício que é complexo mesmo, né? Então essa manutenção de pessoas, né, contínua, de uma forma contínua, é um pouco mais difícil. Então por isso que, por exemplo, esse é um ponto muito importante, por exemplo, né, da movimentação do Vogue no Vale, com a Akira, entre outras atividades que foram muito importantes, mas acho que de maneira geral, assim, essa movimentação que a gente faz ou fez aqui na comunidade ballroom, de ocupação de diferentes espaços, de tentar democratizar, fazer essa manutenção do público, de fazer essa manutenção também dos exercícios práticos também, de pensar para além da ball, é um legado muito importante de movimentação aqui de São Paulo. Você, Aurora, que é uma representante, né, da cena lá do Distrito Federal, que tem como trailblazer Eduardo da Kona Zaya, o Red Zelper, né, que hoje vai estar aqui também. Não comentei muito sobre a relação da ballroom, para quem está chegando, para quem está ouvindo pela primeira vez o que é ballroom, porque depois, se acabar aqui, vai ter mais um tempo e vai ter a microball. Então, assim,
Vocês têm que ficar para vocês vivenciarem. Não adianta a gente tá falando, mas ballroom é o que a gente vivencia, né? Então, assim, vocês só vão conseguir entender a dimensão do que é ballroom quando vocês estiverem realmente presenciar e sentir tudo o que acontece dentro do baile. Então, assim, tem que ficar para mais tarde para vocês entenderem, assim, porque tudo que a gente está falando, assim, vocês não conseguem entender. Nossa, faz muito sentido tudo que essas monas estão falando. Então você, irmã, que é representante do Distrito Federal, comenta, assim, qual é o legado da cena até os dias de hoje. Eu acho que o Distrito Federal, né, Brasília e tudo, por ser uma das primeiras cenas, ter a primeira casa, a primeira moda e tudo, eu acho que trouxe muitos nomes, né? Além disso, eu passei pela Hands Up, como você disse, sou a Trailblazer Moda Kona. E aí eu acho que Brasília trouxe muitos nomes, e a partir disso a gente conseguiu expandir, tanto se esforçando para tentar colar em outros lugares, levar a cultura ballroom para outros lugares, estudar. E aí eu acho que antigamente, 2018, 2019, por ali, o pessoal tinha uma sede muito grande, até hoje tem na verdade, mas tem uma sede muito grande de viver a ballroom. Então, de Brasília, eu acho que é isso, eu trago vários nomes importantes, vários nomes potentes, e que estão até hoje, ou então que deixaram a sua marca dentro da ballroom, sabe? A contribuição, uma dos pontos que eu posso contribuir, assim, de Brasília, é que lá aconteceu a primeira Positiva Ball, né? Uma ball que fala sobre HIV e que é uma referência do que vinha sendo feito aqui, né? Com o coletivo AME, né? Que na época a Guaja, mais que são legendários, e a Demo Queen foram duas pessoas que na época numa house que hoje é extinta, que é a Caliandra, realizaram esse baile assim extremamente importante. Eu estava lá presente como jurada, e é isso, assim, é um legado que vem através de São Paulo a partir dessas influências, mas que é anterior a Nova York, né, com a Latex Ball, né? Então, assim, são várias manifestações, e um dos pontos que eu acredito que é muito importante, porque hoje a gente tem edições da Positiva Ball que foi para o Nordeste, lá depois Paraíba. Ano passado teve a primeira edição aqui no Sudeste, né, depois Centro-Oeste, voltou, né, para Centro-Oeste. Então, assim, a gente tem várias balls, né, com várias temáticas, e a Positiva Ball realmente é um legado muito forte do Distrito Federal, além de outras movimentações que aconteceram lá, né, com relação a nossa questão racial, afrodiaspórica dentro da comunidade ballroom, né? Brasília, a gente teve a primeira categoria fechada exclusivamente para pessoas negras, e hoje em muitas balls a gente tem categorias fechadas para pessoas negras, mas Brasília, que foi uma ball produzida pela House of Caliandra, teve a primeira categoria exclusiva para pessoas negras, assim, sabe? Então acho que também parte dessa movimentação que hoje a gente tem aconteceu em Brasília. Brasília pintando. Eu vou pontuar um pouco sobre a comunidade do Norte e Nordeste, principalmente do Nordeste, né? A Noni Ballroom, ela surge no período pandêmico, a partir de uma demanda estrutural. Tanto eu quanto Yagaga, que é uma Trailblazer do Ceará, Rani, que é uma Trailblazer de Pernambuco, Rodrigo Pará, na época, um Trailblazer do Pará, e Edson Vogue, pioneiro também lá de Pernambuco. A gente muito a partir dessa relação com idas e vindas para o Sudeste ou Centro-Oeste. Em algum momento a gente se sentiu atravessado por essa relação, né, Sudeste e Nordeste, em vários processos de desvantagem, vários processos de muitas vezes de não acolhimento, e de alguma forma a estrutura xenofóbica ela foi se mostrando, né? E isso, assim, é estrutural, né? E não poderia ser muito diferente da nossa comunidade, porque a gente vive no Brasil, a gente está imerso em todas as estruturas, seja ela racial, seja identidade de gênero, e não seria diferente com relação a localidades e regiões, né? Então a Noni Ballroom surge muito nesse lugar de que a gente já estava movimentando muito desde o início, obviamente, a partir de todas essas pessoas que são referências, né? Félix, Kona, Akira, Paula Zaidan e etc. Mas a gente entendeu que precisava se reorganizar, porque a gente já fazia de alguma forma parte dessa comunidade,
mas que a gente precisava se reorganizar para se reestruturar e entender que a gente tinha demandas e dilemas muito específicos e que muitas vezes eles não chegavam até aqui, ou enfim, a gente precisava realmente se reconhecer também naquele espaço, né? Então eu sinto que esse início, né, do perfil da Noni Ballroom, que tem lá no Instagram, pode dar uma pesquisada, Noni Ballroom, mas essa organização de todas essas lideranças, essas primeiras pessoas pioneiras de lá, né, mais as primeiras mães, os primeiros pais, né, então eu sinto que esse foi o primeiro start e um grande legado da comunidade Ballroom no Norte e no Nordeste, porque eu sinto que a partir daí várias outras questões e casas com seus intuitos, seus propósitos, as balls também com as suas temáticas específicas do Norte e Nordeste, elas foram sendo construídas, né? Porque até então a gente ainda reproduzia muito uma lógica sudestina, centro-oeste de fazer ballroom, né? E com o passar do tempo a gente entendeu que sim, a gente ainda reproduz muita coisa, porque quem está aqui em São Paulo ainda reproduz muita coisa que é feita em Nova York, né? Então não seria diferente com a gente lá. Mas eu sinto que foi um momento da gente se encontrar, de olhar para si, de olhar para as pessoas que estão ao redor e dizer assim, tá, nós temos também outras lógicas de se pensar e nós precisamos realmente aquilombar a partir dessas lógicas, né? Desses lugares. Então eu quero destacar essa articulação no Ballroom como algo que foi fundamental para que a gente conseguisse pensar ballroom realmente do norte ao sul e não só sudeste, né? Embora a gente ainda, né, tem obviamente muita referência e influência de tudo que acontece aqui por toda a estrutura que a gente sabe, né, que existe nesse país. No off, eu pedi tanto ao Trailblazer, Félix Pimenta, quanto a Aurora, um objeto, algo que fosse marcante dentro dessa trajetória, né, dentro da comunidade Ballroom, algo que pode ser muito antigo, algo que pode ser muito atual, não me interessa, desde que seja algo que represente essa trajetória, esse marco nas vidas dessas pessoas, né, enquanto liderança, enquanto referências e influências, né, do norte ao sul desse país. E aí eu gostaria que vocês comentassem, primeiro vocês, né, mostrassem o objeto ou algo que vocês trouxeram para representar esse legado e comentassem um pouco o porquê que isso é tão marcante ou foi marcante na trajetória de vocês. Então, o objeto que eu trouxe foi a minha plaquinha de recebimento do título. Dentro da comunidade Ballroom, a gente temos essas divisões, igual o Trailblazer Félix falou. E aí a gente tem uma cerimônia de entrega, de recebimento desse reconhecimento. E aí eu trouxe a minha plaquinha, que foi um momento muito especial para mim, foi um momento muito especial para minha house também. E aí eu acho que representa muito o meu legado, um reconhecimento dos meus estudos, do esforço. E aí eu acho que é isso. E, por favor, tá. Legendary. Pra vocês verem aquela letra, pra vocês lerem que está. Bom, eu trouxe aqui hoje uma coleção, né, de estudos da Ballroom, que foi organizado por uma edição da Casa de Ubuntu, e essa edição ela chama The Pioneer Edition, e aí tem a minha carinha aqui na capa. E eu acho que isso aqui é muito interessante também, né? Porque é um reconhecimento de né, a importância e uma forma de como que as pessoas me veem, ou veem as pessoas que são consideradas, né, trailblazers ou pessoas pioneiras, e de como que a importância delas dentro da comunidade Ballroom ela é reconhecida. Então eu acho que é uma forma até mesmo também didática, ela é contada como se fosse realmente um cartoon mesmo, a história da comunidade Ballroom, de uma forma, obviamente, né, mais rápida. Então eu acho que é uma forma assim, de um reconhecimento assim, do legado que para muitas pessoas, aliás, para algumas pode parecer assim pouco, mas para outras pode ser algo na verdade muito interessante, que é ter uma organização, algo prático que de repente você não imagina. E para mim é muito importante, assim, eu considero muito essa questão do quanto as pessoas
se dedicam a fazer algo, um reconhecimento com relação à minha pessoa, com relação à minha história, com relação a quem eu sou. Então, sempre quando eu vejo uma ilustração, alguém faz algo relacionado, se inspira em alguma arte relacionada a uma imagem minha, ou conta algo a partir do meu ponto de vista, eu considero muito, eu acho isso muito interessante. Então, por isso que eu trouxe isso aqui, porque eu acho que é um dos exemplos assim de legado, assim, desse reconhecimento, que eu acho muito importante, muito legal também. Então, por isso que eu trouxe o Félix Pimenta Edition da Dragon Ball, que foi uma banda da Academia de Cultura. Lógico que eu também trouxe algo, né, tipo, que seja realmente muito marcante nessa minha trajetória. Há uns anos atrás, 2020 mais ou menos, recebi mensagem de um escritor e um produtor desse livro, Bichas Pretas, Dissidências, Memórias e Afetividades. Ele queria um relato sobre a comunidade ballroom no Brasil. E eu escrevi um relato, assim, na verdade um histórico, sobre um olhar negro sobre a comunidade ballroom brasileira, quando eu faço um relato mesmo histórico sobre como que a comunidade começa, numa perspectiva inicial bem cisgênera, embranquecida, e com o passar do tempo a comunidade ela vai se enegrecendo, ela vai transicionando, enfim. E aí, para mim isso é um marco, assim, como eu falei para vocês no início, né? Eu sou da dança, da moda, mas os meus dois trabalhos, trabalhos de conclusão de curso foi sobre história. E quando eu tive essa oportunidade, e desde que eu ingressei na comunidade, eu sempre tive muito interesse assim, em escrever sobre, sempre foi algo assim que eu sentia a necessidade. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu vi realmente, assim, de fato, a oportunidade de eu conseguir registrar algo que vai ficar para a história. Infelizmente, nem todo mundo da comunidade conseguiu ter acesso, porque precisava pagar, enfim, conseguir exemplares para todo mundo da comunidade. Obviamente, são milhares de pessoas pelo país. Mas está disponível, então, se vocês quiserem ter acesso a um relato histórico sobre como que a comunidade vai se enegrecendo com o passar do tempo, vai transicionando também com o passar do tempo. Aqui eu trago um relato sobre a primeira casa, essas primeiras casas afrocentradas, né, a Black Velvet, e também falo sobre a primeira casa transcentrada no Brasil, que é a Candace. Então, assim, é um relato pra gente também falar um pouco sobre a relação inicial dos povos originários, indígenas, dessa inserção dentro da nossa comunidade, desse ingresso, assim, isso lá em 2019, 2020, então, enfim, todo relato histórico está passível de equívocos e de equívocos, né? Então, com certeza, se eu fosse reescrever, teria muitas coisas que eu poderia dizer, talvez isso aqui não, aquilo, mas está aí. Espero que quem tem interesse, né, em entender um pouco sobre a comunidade ballroom, leia, né, porque, enfim, está registrado vários nomes de pessoas que contribuíram do início da nossa comunidade, lá por volta de 2015, até mais ou menos o ano que eu finalizei o trabalho, né, 2020, mais ou menos. Então, assim, é um marco, né, porque também é o primeiro registro que a gente vai ter. Até então a gente só tinha TCCs e teses e afins. Até então não tinha nada registrado em um livro, né, sobre a comunidade ballroom, né. Enfim, espero que quem conseguir e quem tem interesse, né, em pesquisar, entender um pouco mais sobre essa comunidade, acesse a editora Devires, porque, assim, é bafo, é icônico. Tem outras também, assim, muito interessantes, mas o que foi feito e escrito sobre a comunidade ballroom está impecável. Então, assim, leiam, por favor. Gente, agora esse momento que a gente vai trocar bem, assim, microfone aberto, e eu queria poder ouvir vocês, assim, sobre questões, dúvidas, enfim, a partir desse bate-papo. Quem já está na comunidade, quiser trocar uma ideia, quem está entendendo, quem chegou agora, assim, tipo, a primeira vez que ouviu falar sobre a comunidade ballroom, sobre comenteiros, sobre trailblazers, sobre... Enfim, esse é o momento para a gente trocar uma ideia. Eu espero que a gente consiga trocar uma ideia de fato. Então, assim, eu vou deixar aberto e eu gostaria de ouvir vocês, assim, o que vocês
O que vocês têm pra falar? Não é possível. Ah, tá. Vou levar o microfone. Ah. Oi, obrigada, primeiramente. Eu queria tirar uma dúvida. Assim, eu conheço praticamente nada do Ballroom, né? Eu vi um documentário no Globoplay, se eu não me engano, que falava um pouco, né? E a minha dúvida é a seguinte: daqui para frente, como vocês mesmos disseram, né, as novas gerações, existe uma dificuldade na questão de as pessoas novas quererem entrar, trazendo uma, como eu posso dizer, se apropriar, né? Como tudo que acontece aqui dos povos pretos, trans, as pessoas sempre se apropriam muito, né? Da cultura, da arte, da moda, enfim. Então, eu acredito que há muito tempo a gente não sabia nem que existia Ballroom. Hoje em dia já tem documentário, hoje em dia já tem filme, já tem alguma coisinha ou outra, mesmo que seja pouco, e muitas pessoas ainda não saibam, né? Mas já tem um avanço, assim, na questão das pessoas entenderem sobre. Eu queria saber como que se já tem alguns desafios referente a essa questão de se apropriar, de pessoas quererem fazer coisas diferentes utilizando o nome, enfim. Como que é isso? Se vocês têm enfrentado isso ou já passaram por alguma situação. Se apresenta. Sou a Beatriz. Tudo. Quem quer falar? Essa questão, ela é uma questão sempre... É uma questão que sempre tem uma grande atenção para a comunidade Ballroom e causa muitas tensões também. E isso acontece desde sempre, né? Desde quando a gente começa a estudar a comunidade Ballroom, principalmente lá a própria movimentação, né, do surgimento da Crystal LaBeija decidir centralizar tudo para as pessoas negras ou pessoas de cor, né, como eles definem nos Estados Unidos, parte disso, né, dela reconhecer que, opa, peraí, eu tô caminhando aqui, várias outras pessoas negras estão caminhando e a gente está percebendo que a gente não consegue ganhar, porque vocês só dão os prêmios para as pessoas brancas. Então, esse é o primeiro ponto que inicia a cena House Ball. Então, a partir disso que ela cria a primeira casa da cena Ballroom, que é a House of LaBeija. E aí, a partir disso, a cena, né, essa organização que a gente conhece hoje, ela começa com esse impulsionamento, com um recorte muito nítido de que uma pontuação. Aqui a gente vai valorizar a beleza negra, a construção cultural, o legado dessas pessoas negras, obviamente, de um legado iniciado, né, nesse movimento importante das mulheres trans negras, nessa intenção de movimentar para as pessoas nos Estados Unidos com esse recorte, né, que é POC, pessoas de cor. E aí, desde lá, e até antes também, existe sempre essa tentativa de apagamento e das pessoas se aproveitarem, né? E isso tem a ver com a estrutura que a gente vive, né? Sendo lá nos Estados Unidos, sendo aqui no Brasil, entre outros países, existe essa mesma problemática sempre, essa tentativa de apagar. E isso acontece pela estrutura que a gente tem, primeiro, das pessoas que estão no poder. Aquilo que eu falei antes de, por exemplo, do início aqui em São Paulo, a gente conseguir ser visualizado como importância, foram passos dados e que a gente foi empurrando também, forçando para que espaços como, por exemplo, o SESC ou outros espaços considerassem a gente como pessoas importantes, como, por exemplo, pessoas intelectuais, pessoas consideradas importantes para que outras sentem e escutem, né, a nossa voz, e que a gente também tome a frente para poder decidir. Então, existe uma atenção sempre muito grande da comunidade Ballroom de tentar fazer esse controle. A questão não é não são as pessoas que chegam, né, as novas que chegam na cena Ballroom, porque quando elas chegam na comunidade Ballroom, existe uma estrutura que elas vão ser acolhidas, elas vão ter que andar na linha ali, né? Elas vão aprendendo, outras pessoas vão pegar aqui, ó, no braço e falar, ó, vem aqui comigo. É assim, tá. Isso aqui você não pode fazer. Olha, mas por que você chegou aqui? Por que você tá fotografando? Isso aqui vai pra onde? Você tá fotografando. Então, ó. Calma, volta. Porque você quer... Aí o problema é as pessoas, as estruturas, né? As pessoas que querem ter algo da comunidade Ballroom e muitas vezes elas nem informam pra gente,
né? Nem conversam sobre e já querem construir algo ou querem tirar algo, né? E aí a gente precisa estar sempre muito atento. Por exemplo, vou usar um exemplo muito atual, né? Bem próximo. Tem aí uma construção agora de um livro que já é uma reedição, que vai incrementar agora um novo capítulo falando sobre a comunidade Bolon. Essa pessoa que falou sobre a comunidade Bolon, a gente já sabe, ela está divulgando já que vai falar sobre a comunidade Bolon, ela entrevistou algumas pessoas da comunidade Bolon, mas ela não fez o trabalho dela de estar na comunidade Bolon. E isso eu sei, as outras pessoas também sabem, que ela não pisou numa bol. Então, assim, numa realidade de 10 anos que nós estamos aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, essas pessoas e essa pessoa, com o privilégio que ela tem de acesso, ela não pode ir numa bol aqui na Avenida Paulista, por exemplo, como hoje. Ela não vai estar aqui, com certeza. Ela não esteve e ela escreveu sobre. Como ela escreveu sobre? E vai parecer que é com muita propriedade. Mas eu, por exemplo, li o texto que já publicaram e eu já identifiquei vários erros assim, grotescos sobre a comunidade Bolon, sobre o tempo, que vocês hoje aqui escutaram. E essa pessoa, ou a pessoa que publicou o texto, publicou de forma errada. Então é uma forma da gente identificar que, tá vendo? Você está tentando falar sobre algo, sair um pouco à frente, porque isso é uma negociação dela. A gente sabe que ela vai, por exemplo, concorrer a prêmios, né? Algo que, por exemplo, é algo que a gente está disputando ainda para chegar. A gente quer ganhar prêmios também, né? E essas pessoas já são premiadas, mas premiadas com muitos erros, com essa apropriação, né? À distância, olhando. Então, é algo que ainda a gente precisa disputar muito, né? A gente ainda precisa, muitas vezes, ter que disputar isso nas redes sociais, muitas vezes na academia, né? Com essa tensão, com essa vontade sempre muito forte das pessoas que estão querendo pesquisar na academia sobre a comunidade Bolon, principalmente com pessoas trans, assim, querendo saber sobre a vivência delas sem oferecer o mínimo, sem nem a possibilidade de troca, sabe? Já querendo tirar, já chegar e ir embora, e aí a gente não entender nada do que está acontecendo, né? Então, pelo menos, assim, da minha perspectiva, é esse lugar que eu tenho, por exemplo, com o meu coletivo, que eu tento também acionar com as pessoas da comunidade Bolon, e a maioria também está sempre muito atenta a esse lugar da negociação e de ficar muito atento às pessoas que querem chegar, pegar um pouco da nossa história, do nosso pedaço, e ir embora e não plantar nada, não contribuir nada, sabe? Então, além da estrutura da comunidade Bolon, que vai fazer um pouco essa manutenção, a gente precisa ficar sempre atentos, assim, com tudo que está acontecendo, sabe? As anteninhas assim, sempre ligadas, os olhos, assim, periféricos, olhando para tudo, porque a todo momento, essas pessoas que estão ocupando esses lugares, elas querem tirar, literalmente, assim, um pedaço nosso para levar para qualquer outro lugar e a gente não sabe nem para onde vai. Não, eu acho que é isso. Como o Papo pegou e falou, sobre pessoas novas chegando sempre vão ser acolhidas, só que tem vários casos, né, de pessoas, artistas também, que pegam e que querem pegar uma parte da ballroom, no caso a cultura dança, o Vogue, quer colocar dentro das suas coreografias, enfim, espetáculos, todo esse babado, mas não tem uma volta, não tem uma devolutiva para a comunidade. Então se torna só apropriação mesmo. Eu vou pegar, eu vou querer botar aqui uma pessoa que não é qualificada ou que não tem experiência com Vogue, não frequentou uma ball, não está dentro da comunidade, mas que, enfim, dá uma jogadinha aqui, vou colocar dentro da minha coreografia, porém, é isso. Nem é ir para a comunidade, não tem uma devolutiva, nem visibilidade, nem monetária, entendeu? Então, a gente está sempre de olho nisso e aí acaba que, por a gente estar sempre de olho, a gente sempre tem que entrar nesses embates. Então, a gente está sempre lá. Alguém posta alguma coisa, a gente vai lá comentar. Então, a gente está aqui, sempre de olho. Ou musical também, né? Porque hoje em dia é um lugar que, há um tempo atrás, as pessoas poderiam olhar e não entender ou não ter esse olhar de futuro mesmo, né? De saber que uma hora aquilo ali ia se tornar algo importante. E se tornou, por exemplo.
Mas só se tornou por conta da nossa organização, do nosso cuidado. Que hoje, lá, quando você vai nas plataformas digitais, na contabilização, só existe porque nós batemos o pé, nós organizamos e falamos, isso aqui chama Vogue Beat, não Ballroom Music. Porque senão antes as pessoas iam continuar chamando Ballroom Music. Mas, ao mesmo tempo, alguns artistas musicais, da música, iam colocar lá o Ra, uma identificação do Vogue Beat, como já fizeram e continuam fazendo, mas esses artistas eles fazem, eles não sabem nem explicar o que é o Vogue Beat, mas eles estão lá tentando fazer, eles querem tentar aprender o que é o commentator, mas eles não se dão ao trabalho de vir numa ball, por exemplo, de contribuir ou facilitar o processo, por exemplo, de artistas como nós, né, que são os artistas também da música, da musicalidade ballroom, que tenta impulsionar o nosso trabalho, e é extremamente difícil, não temos o mesmo alcance que muitos deles, né, da estrutura mesmo, e não tem nem essa troca, nem essa oportunidade de funcionamento, porque essas pessoas não vivenciam, elas não sabem, elas só pegam um produtor, hoje em dia, ainda bem, a maioria de produtores da comunidade ballroom, mas ainda assim eles só pegam e eles nem aparecem. Ou quando a gente tenta acionar essas pessoas que conseguem, por exemplo, poderiam com um pouco do dinheiro delas apoiar uma ball, por exemplo, uma produção que às vezes pra gente falta um pouquinho, elas nem respondem a gente, né? Então essa é uma outra forma também de ficar assim, atentos com todas essas movimentações e como que a gente também toma passos à frente, né? Como eu falei, definir e ter hoje, por exemplo, essa definição de Vogue Beat, ter hoje uma curadoria feita por nós de uma playlist oficial de uma plataforma digital de música, é importante porque as pessoas vão ver lá a minha cara, as pessoas vão ver os artistas que estão lá e vão dar distribuição de renda para aquelas pessoas, por mais que seja pouca, mas justa para aquelas pessoas, e vão saber qual é o nome daquela musicalidade, por exemplo. Uma outra camada que precisa ser acrescentada é com relação a esse jogo, né, da produção cultural, porque assim, vou dar um exemplo bem prático, né, recentemente, tipo assim, bem recentemente, foi solicitado, inclusive por uma das unidades do SESC, esse orçamento para que a Casa de Mandacaru, que é a casa no qual eu faço parte, enviasse um orçamento para produzir uma ball. Nós enviamos e aconteceu de que, vamos diminuir o orçamento, tá, a gente diminuiu e ainda ficou naquele entrave. Logo em seguida, assim, eu já estava desconfiando, né, que essa pessoa, né, tipo, no meu ver de má fé, já tinha conversado com outras pessoas produtoras da comunidade ballroom para poder baratear isso, para que essa bola acontecesse a todo custo, mas que num valor, né, muito inferior do que eu estava me propondo, né, junto com a minha house, né? E aí acabou que uma outra produtora aceitou por um valor, acho que pela metade do valor, assim, sabe? Então, assim, existe muito essa relação, né, das empresas, do entretenimento, né, de muitas vezes nos pegar nas nossas necessidades, entendeu? Assim, eu sei quanto custa o meu trabalho, o Félix sabe, né? Tipo, eu vim dessa escola, né, do coletivo Amém, da House of Zion, então a gente que está aqui, por exemplo, da Zion, sabe quanto custa o nosso serviço hoje para fazer uma coisa da comunidade ballroom. E a gente não faz nada por menos do que a gente acredita, porque nós nos profissionalizamos para chegar aqui. Nós somos profissionais da comunidade ballroom, a gente não é tipo, nós somos profissionais da comunidade ballroom, né? Então, mas existem outras pessoas que estão há menos tempo, sabe? Assim, ou muitas vezes que às vezes batem no campo da necessidade e acaba aceitando o valor que às vezes é a metade do preço. Então, assim, existe essas questões, sabe? Assim, que às vezes, e aí isso acaba enfraquecendo, né, o processo, obviamente, na nossa comunidade. Mas é algo que quem está do outro lado já sabe disso, porque já vem fazendo isso com vários outros artistas em vários outros campos das artes. Então, assim, não seria diferente com a nossa comunidade, né? Então, isso é uma camada que a gente precisa colocar, porque isso acontece, inclusive, entre as unidades do SESC, etc, etc. Então, assim, são lugares que a gente precisa estar muito atento, assim. Por isso que, assim, para quem está chegando, ou para quem ainda não sabe o valor do seu trabalho dentro da comunidade ballroom, esteja ao lado de pessoas que são referências, influências e construíram essa tabela, né? E essas pessoas Félix Pimenta, Felipe Couto, Conazaio, essas são as pessoas.
entendeu? Foram essas pessoas, Paula Zaidan, essas primeiras pessoas que foram construindo, dialogando, se profissionalizando, fazendo com que a gente, inclusive, acreditasse nisso, corresse atrás também dessa profissionalização dentro da comunidade ballroom, e para que a gente tivesse hoje uma tabela mínima para a gente entender, assim, que, tipo, para fazer esse serviço, seja comenteiro, seja júri, a gente tem esse valor, sabe, assim, e para a gente não cobrar menos que isso, mas, como eu falei para vocês, essa é uma camada que existe, porque cada pessoa sabe onde aperta, e às vezes, muitas das pessoas acabam aceitando muito menos, por conta da própria necessidade, sendo que a gente precisa estar atentos a isso para não cair nessa cilada, porque, enfim, depois para sair dela é muito difícil. Sim. Próxima pergunta. Boa tarde, primeiramente, meu nome é Mariana. E a minha pergunta seria em relação... Como vocês se relacionam com a moda? Porque a gente sabe que não só ballroom, enfim, vários outros movimentos têm como marca registrada a estética. E eu queria saber como que vocês se relacionam com a moda e como que isso veio, quais são as referências de vocês e como que isso afeta no dia a dia tanto a comunidade quanto vocês enquanto indivíduos como um só mesmo. Essa é a minha pergunta. A comunidade ballroom, ela é baseada na estrutura de moda também, né? Quando a gente fala de performatividade, ela é uma estrutura de performatividade, mas ela é baseada na estrutura da moda também. Porque desde o início, a gente precisa primeiro olhar que quando eu falo da Era Dourada, né? A Era Dourada, o início da movimentação das mulheres trans negras, eram de mulheres trans negras dos concursos drags, então a gente já precisa entender que elas já estavam construindo uma estética única ali e que para a época, né, no final dos anos 60 ou até antes, era algo que talvez muitas pessoas até hoje, né, não sabiam dessa estética de coisas assim glamourosas ou incríveis que elas construíam com o que elas tinham na época e faziam coisas incríveis ou que influenciaram muitas coisas da moda que a gente não sabe. Então, basicamente, a comunidade ballroom, ela é esse ponto inicial da cultura, principalmente da base da movimentação LGBT negra e LGBT, que só existe muito por conta da construção da comunidade ballroom. Quando a gente entende, por exemplo, house, a definição de house, ela só existe porque a referência de house na construção da comunidade ballroom, ela vem da inspiração das houses de moda. Por isso se chama house. Porque são as houses aí inspirados na House of Lacroix, House of Chanel, que já existiam na época, além da própria dança, que se chama Vogue, por conta da referência de uma da revista que a Paris Dupree estava folheando, e quando eles viram dessas poses que ela imitava da moda, era Vogue. Então, assim, só aí, no início da comunidade ballroom, a gente já vê que a construção histórica da comunidade ballroom, ela vem da construção da moda. Ao longo do tempo, a comunidade ballroom, ela foi sempre a base. Muitas pessoas que produziam, que eram da comunidade ballroom, eram pessoas que estudavam, obviamente, também a moda, construíam dentro da comunidade ballroom, mas também eram pessoas que construíam fora da comunidade ballroom, né? Porque elas davam, além de dar aula para pessoas que caminhavam, por exemplo, ou queriam caminhar, né, dar aula de etiqueta de moda, por exemplo, que davam aulas, e dão aula ainda, que são da comunidade ballroom, e ensinaram muitas pessoas a caminhar, por exemplo, na passarela, assim como também serem designers. Então, essa estética, ela está transferida em muitas coisas que... muitas peças de entretenimento ou artistas que a gente vê hoje, que vem por conta dessa moda. Então, a moda da comunidade ballroom, ela impulsionou muitas coisas que a gente pode pontuar, por exemplo, shows, por exemplo, como realities de hip hop, que você vê que normalmente na comunidade do hip hop eles não vestiam, mas que tem vários dedos ali inspirados na própria comunidade ballroom. Ou quando você vê artistas que construíram, por exemplo, o seu look, ou mudaram, ressignificaram, quando você vê a Lil Kim, quando você vê Amber Rose, que
caminhou dentro da comunidade ballroom, quando você vê a própria Beyoncé, entre outras pessoas, que tiveram acesso a profissionais, seja da dança, que traziam essa referência, sejam profissionais da moda, que levam essa construção. Aí, obviamente, dentro da comunidade ballroom, existem categorias, existem a definição de categorias fashions, né? Então a gente vai falar de Best Dressed, a gente vai falar de Bizarre, a gente vai falar de sneakers, underwear. Você vai ter diversas categorias que vão falar sobre a construção fashion e a importância dessa construção dentro da comunidade ballroom. Mas, de maneira geral, todas as categorias, por exemplo, quando a gente fala de você precisa ter essa cor, ou você precisa se inspirar em tal coisa, faz com que a pessoa trabalhe a sua noção, a sua lógica fashion para categorias, por exemplo, que não são fashions, por exemplo, como sex siren. Mas sex siren, ela vai montar um look babadeiro, algo novo, por exemplo, que nunca foi visto. E pode se tornar referência, né? A gente vai lembrar lá, sabe os shows da Rihanna, por exemplo, da marca dela? Você vê lá a galera toda sexy, performando. Muitas pessoas, ou a referência que ela tem ali, veio lá da comunidade ballroom. De pessoas que estavam caminhando, construíram, é aquela sunguinha que ninguém dava nada. Ela tá lá agora sendo a referência daquela grande marca hoje em dia, sabe? Então, a moda e a comunidade ballroom, ela é a base da comunidade ballroom. Inclusive, a Icon Leão Maldonado fez parte dos desfiles, né? Da Sim. marca da Rihanna, né? O que eu posso contribuir é que eu comecei na categoria Runway, que é uma categoria de passarela, né? E aí é muito comum, é muito orgânico também a gente fazer moda dentro da comunidade, né? A gente vai se virando, a gente vai aprendendo aqui com a mãe, com o pai, às vezes com a irmã, com o irmão, com a irmã. A gente vai desenvolvendo o que dá, né? E aí, a partir disso, eu que sempre estive na dança, né? Dei um outro start, assim. São vários estádios da comunidade ballroom. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, mas por que eu não posso trabalhar com moda, né? Tudo bem, eu tinha mais de 30 anos, então assim, eu fiquei meio que nessa. Mas eu tive a oportunidade de estudar produção de moda lá em Alagoas. E hoje eu fico pensando, tem as produções que acontecem da comunidade ballroom, alguns ensaios que eu faço, né, editoriais. Mas eu trabalho principalmente com moda decolonial e pensando no movimento social da arte, né? Eu trago nas minhas peças uma técnica expressionista que é o dripping, né, que é do gotejamento, que é abordada e já foi abordada por, enfim, vários designs e coleções, etc. Mas eu trago muito para trazer na minha moda, no que eu visto, ou como eu vou fazer, ou quando eu vou produzir alguma coisa, essa minha relação com o HIV. É a marca, sabe? Assim, de que tipo, eu sou uma pessoa que vive com HIV, estou produzindo, estou existindo no mundo, e etc, etc. Então, assim, eu sinto que a maioria das pessoas tem isso, mas a gente também tem upside dentro da comunidade, que é muito forte, né? A gente também tem cada vez mais a transmutação têxtil, né? Através da Vicenta Perrota. Então, assim, a gente tem uma comunidade que vai se virando e vai construindo a sua própria estética a partir das suas inúmeras influências, né? Mas, no geral, tudo acontece aqui no Brasil de maneira muito orgânica, sabe? Assim, não necessariamente as pessoas, que também é muito uma realidade em Nova York, nem todo mundo vai lá e se especializa ou vai estudar de fato, sabe? Assim, e que isso não diminui em nada, sabe? Porque a gente consegue produzir muito a partir do que a gente sente, do que a gente visualiza, criando coisas assim absurdas. E sempre, enfim, nesse lugar de ver a nossa existência sendo celebrada também através das roupas, sabe assim. Mas cada pessoa, cada vez mais dentro da comunidade ballroom, no norte ao sul do nosso país, tem histórias surreais. Não só com a dança vogue, mas também no campo da moda, sabe assim. Assim também como agora no campo da musicalidade, né. Então, cada vez mais todo mundo está construindo o seu legado, a sua trajetória, e a moda é fundamento, né. Não existe ballroom sem moda, né? Não existe, assim, tudo, todas as categorias, tudo é baseado na moda, né? E aí tem várias influências, né? A pessoa vai ter a sua, né? E vai trazer isso para a sua performatividade, seja ela em qual categoria for, né? Mais alguma pergunta? Não. Só tem mais uma pergunta, tá, gente? Sim.
Então, bora lá. Rapidinho. Tudo. Eu caí aqui de paraquedas, eu também nunca tinha ouvido, eu também não, né? Acho que eu nunca tinha ouvido falar na comunidade Bauru. Eu queria que se falasse um pouco sobre patrocínio. Os patrocinadores tem, como é que isso acontece? Chique. Patrocínio, cadê? E o patrocínio? Pois é. Cadê esse patrocínio? Fiquei pensando nisso. Obrigada. Assim, o patrocínio, assim, as formas, né, de apoio, elas acontecem, né, elas obviamente podem sempre acontecer, a gente está sempre atrás de que esses apoios, né, esses fomentos aconteçam de uma forma mais contínua, né? Então, hoje em dia, assim, os apoios, quando a gente fala de patrocínio, eu vou falar um pouco de patrocínio, mas eu vou falar de uma maneira geral com relação a fomentos, com relação aos apoios, né? Então, hoje em dia, existem algumas formas, né, de a gente conseguir apoio de realização dessas atividades, como, por exemplo, vender um projeto ou negociar esse projeto com entidades privadas, como, por exemplo, hoje aqui, né, o SESC, assim como o MASP ou a Bienal, entre outros, Museu Afro, Fábricas de Culturas, outros que têm essas aberturas, ou quando eles abrem algum edital, e aí a gente precisa montar e enviar um projeto, ou quando a gente negocia também diretamente a um convite desses espaços para a gente poder trabalhar em cima de uma verba e desenvolver o projeto. Além disso, existem as possibilidades também de apoios privados, como acontecem em pequenas empresas ou movimentos, por exemplo, atualmente, né, o mais recente, assim, que é o podcast Me Conte Uma Fofoca, que faz um apoio para a comunidade Bolon e reserva um valor anual e aí divide em uma atividade a cada mês, pensada não só no estado, mas em diversos estados, a distribuir para tentar contribuir um pouco mais para esses trabalhos, né? Existem também várias negociações diretas com algumas marcas, então aí é um trabalho que a gente faz também de negociação com relação a como que a gente faz essas parcerias ou divulga, né, ou faz essas entregas dentro do projeto com marcas. E existem também os fomentos públicos, por exemplo, né? Então a gente pode falar desde Lei Rouanet, a PROAC, a Fomento, aqui, né, principalmente relacionado ao Estado de São Paulo, ao VAI, há diferentes formas de fomento em que nós disputamos, porque aí quando a gente fala de fomento, são premiações, né, porque não vai premiar todo mundo e vai premiar algumas pessoas. Então é uma forma de por exemplo, a gente ter esses incentivos para que os projetos aconteçam. Então, de certa forma, assim, de maneira geral, pelo menos do meu ponto assim, de visão, os patrocínios eles podem acontecer, nós estamos abertos, desde que haja principalmente o interesse principalmente quando a gente fala de patrocínio, que é relacionado às marcas, né? Mas um ponto importante atual é que nós da comunidade Bolon também estamos sofrendo esse momento que rolou aí um encurtamento, né? Enxugaram muito os nossos espaços e o direcionamento das verbas das empresas, até mesmo a nossa presença nesses lugares atualmente, né? Há um tempo atrás, muito por conta do nosso movimento também, de pessoas que conseguiram chegar em alguns pontos de escolhas, né, dentro dessas empresas, conseguiram distribuir um pouco essas verbas e direcionar esses apoios ou patrocínios, mas a gente tem um movimento mundial mesmo, global, de diminuição de apoio para projetos LGBT, que ou que falem sobre negritude, ou que vão falar sobre mulheridades, enfim, que como eles falam, né, no geral, a agenda woke, mas que a gente tem sentido esse encurtamento mesmo das verbas, do interesse das marcas, né? E aí a gente tá aí sempre disponível para poder fazer, mas é importante falar um pouco dessa realidade, porque existe essa realidade assim, atual dessa dificuldade
de conseguir ou aumentar essas verbas ou conseguir essa verba relacionada a patrocínios, né? Mas existem todas essas outras formas de conseguir esses apoios também. Sucinto, perfeito. Gente, um pouco antes de encerrar, eu queria muito duas falas, assim, que eu acredito ser muito importante para esse momento, falando sobre legado. Primeiro, eu gostaria de ouvir da Mavi sobre essa relação das pessoas indígenas originárias em retomada dentro da comunidade Ballroom. Então, a gente está falando sobre legado, então a gente volta lá para o início desse país para entender como que tem sido hoje, né? Mas eu também queria ouvir do Legendary, Eda, sobre essa relação de ser um imigrante, de ser uma pessoa que vem de um outro país e se encontra e faz trajetória, né? Se torna uma figura lendária aqui dentro da comunidade Ballroom. Coisa assim, de 5 minutos para cada um. Olá, gente. Já é boa noite? Não, boa tarde, 5h34 ainda. Prazer, eu me chamo Mavi, dentro da comunidade Ballroom, sou conhecida como Star Mavi, Star Imperatriz Mavi Candace, da Casa de Candaces, né? Sou uma pessoa em retomada dentro do contexto urbano, né? Sou uma pessoa em retomada indígena dentro do contexto urbano. Tô aí já tem uns anos realizando esse movimento. E aí eu sou uma das pessoas que constrói essa pauta também dentro da comunidade Ballroom, né? Dando continuidade a legados que foram iniciados antes de mim e que vão ser continuados também depois, né? E aí quando a gente fala de indigeneidade e Ballroom principalmente, a gente vai citar o Legendary Guaja, né? Papi Guaja, da Casa de Onija. Foi uma das primeiras pessoas a trazer essa pauta para dentro da comunidade, trabalhar ela, trazer visibilidade para essa pauta. E aí, hoje em dia, a gente pode continuar, né? Dando um breve contexto, eu sou primeira geração fora do Nordeste, né, da minha família. Minha família é do interior do Ceará, ali para Varjota, meu pai e minha mãe, avós da Serra da Ibiapaba. E aí, a partir disso, a partir de saber desse contexto, eu entendo que existe essa ancestralidade indígena dentro da minha família, que não era falada durante muito tempo, que é ensinada a não ser dita. E aí, a partir disso, eu começo esse movimento de entender tudo isso que está guardado já há muito tempo, né? E aí, a Ballroom, hoje em dia, ela é um ponto de força também para potencializar essa retomada num lugar de pessoas diversas, né? No lugar de pessoas que são LGBTQIA+. Então, estar com outras pessoas, muitas vezes, que são LGBTQIA+, estão no processo de retomada, que são indígenas, aldeadas também, que estão dentro da comunidade, é onde a gente tem chegado hoje em dia, né? E aí a gente tem esse contraponto com o movimento indígena, que é um pouquinho difícil às vezes, e ser uma pessoa trans, estar em retomada e etc. Mas a gente tem conseguido trazer cada vez mais presença para dentro da comunidade. A gente tem pautado categorias voltadas para pessoas indígenas, falado disso não só para sermos pessoas indígenas ali dentro, mas também para falar sobre os nossos atravessamentos, falar sobre as nossas necessidades, trazer isso dentro das categorias também para falar sobre beleza e estética indígena, né? Quando a gente tem categorias que são voltadas como Face, né? Que aí vai trazer esse ponto. E aí tudo isso é bastante semelhante também, em alguns momentos, ao movimento negro dentro da Ballroom, mas a gente tem as nossas especificidades, assim como o movimento negro também tem, assim como outros movimentos, como de pessoas amarelas, que ainda são minoria também dentro da Ballroom, minoria de quantidade de pessoas mesmo, vai existir. Mas aí, já me excedendo um pouco, às vezes a Ballroom, ela anda por outras vias que o movimento indígena não caminha, assim, por dialogar com certas lógicas da urbanidade, né? Do contexto urbano. Então isso é um diálogo assim, que a gente vive, que por vezes é um tanto contraditório, talvez não, mas aí é isso. Obrigado. Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou
legendário imperador era Mutatis. E pensando em legado, é isso, eu sou uma pessoa migrante, faço parte da Baurum desde 2018, que também foi o ano que eu cheguei, eu nasci na Colômbia. E é nisso, acho que tem dois atravessamentos que fazem parte desse meu legado, essa história que eu consegui construir, porque hoje, depois de 7 anos, eu falo, o que mais me define é a cultura Baurum, né? O que me faz como artista, como pessoa, como uma pessoa trans também no mundo. Foi um espaço muito importante dentro dessa construção da minha transmasculinidade. E primeiro, antes de me reconhecer enquanto migrante, não sei, você chega e você só né? Veio um pouco mais essa construção do que era ser um transmasculino dentro da cena Baurum. Inclusive, acho que parte desse título de legado, de legendary, veio um pouco por isso, né? Por ser um dos primeiros transmasculinos a caminhar em categorias, a promover treinos, a criar esse lugar, construir, né? Junto com os outros meninos, esse lugar de a gente faz parte da Baurum, a gente caminha, a gente tem uma história, a gente tem outros transmasculinos que viram também antes da gente na construção dessa cultura. E criar esses espaços de reconhecimento e de compreensão, né? Do que é ser uma pessoa transmasculina num contexto, uma cultura que por muito tempo também que é isso, que se baseia também mais muitas referências consideradas femininas e tal, né? Então isso cria alguns debates e choques internos, mas que com o tempo a gente vai entendendo que todo mundo faz parte, né? Então esse foi bem importante. Acho que a questão de migração veio depois, eu junto com outro legendário da cena, que é o Felipe Couto, que é legendário por muitos motivos. Principalmente pela primeira produção de bolsa que junto com o coletivo AME, né? A gente começou a criar a Caliente Bowl, que é uma bowl que traz essa ideia de referências latinas, da cultura latina no geral, não só do Brasil, para uma bowl, um evento que nasce como trazendo outras referências de outros países latino-americanos. E é nesse momento foi que eu percebi que eu era, pelo menos em São Paulo, até um certo momento, a única pessoa migrante, né? E que é muito interessante assim também de se reconhecer, porque a cultura Baurum também é uma cultura migrante nos Estados Unidos, né? Composta por pessoas que viram de outros países, que vêm de uma história familiar, principalmente preta, mas assim, latina, para quem esse latino já sei que algumas pessoas não gostam, mas esse latino-americana, afrodiaspórica, em um sentido amplo, assim, né? E aí entender isso para mim foi importante, porque um pouco juntar essa história que eu também carrego de vida, e que me faz quem sou eu hoje, mas também entender que a migração, principalmente em São Paulo, que é a cena onde eu atuo principalmente, também existe internamente no Brasil, né? Então, como você vai vendo que ao final muitas pessoas somos migrantes em São Paulo e construímos a cultura Baurum a partir disso, e acho que é uma das coisas mais legais da cultura Baurum brasileira, que eu sinto que é uma das culturas mais fortes a nível latino-americano, é que ela consegue essa junção, né, das referências da própria cultura brasileira com as categorias e as linguagens da Baurum. Então ela vai além, né? Ela vai construindo ainda mais uma entidade própria, que faz que esse legado seja mais forte. E agora eu nesse momento, né, de pensar essa ideia de criar pontes, né, de cada vez também mais comum que pessoas do Chile, do Peru, da Colômbia venham, que outras pessoas já do Brasil sejam convidadas para ir, vai criando umas pontes e vai criando um pouco essa identidade do que ser Baurum neste contexto. Já não é ser migrante nos Estados Unidos, que é um contexto totalmente diferente, né? Outras condições, a ser Baurum em países latino-americanos, que tem outra história também, né? É isso. Gente, finalizamos aqui. Agradeço a presença de todos, de Trailblazer, Félix Pimenta, mais a voz, por favor. Aí está a Aurora Ablo.
Agradeço muito a presença de vocês, é muito fundamental. Nossa comunidade ela precisa do público, da plateia, para fazer essa troca, para que vocês entendam, compreendam. São essas trocas que fazem realmente a gente estar, enfim, na comunidade civil no geral, como um todo. Para fazer uma foto agora com todos, assim, a gente faz como, baby? Coloca todo mundo pra ir, a gente vem pra cá. Todo mundo pode vir pra cá, então? Uma coisa rapidinha, assim, para construir esse álbum de família, ballroom, comunidade, the house. Venha pra cá.